Bem-aja a todos os telespectadores do canal Açor, novamente na Vila das Lajes, com o médico Carlos Carvalho. Mas antes de entrar na saúde, só quero dar um pequeno achega. O canal, como sempre, dedica-se àquilo que está escrito, à cultura, à história, etc. Mas também não há mentira, há verdade e há transparência. Infelizmente, a nível mundial, estamos a chegar ao que chamávamos cá em Portugal, antes de 25 de Abril, que era 24 de 74. 24 de 74, onde havia, na época, a censura. Estou de acordo que haja censura, mas democrática, onde a verdade permaneça e a mentira afastada. Hoje em dia, as pessoas com caráter, com personalidade, com inteligência, com seriedade, têm que ver como fala para não ofender o corrupto, o ladrão e o mentiroso. O que eu quero dizer com isso é que não podemos usar de toda a verdade aqui, mas também não vamos usar a mentira. Vamos usar meia verdade e as pessoas vão entendendo a outra metade. E hoje vamos falar, de uma forma geral, da saúde e da saúde com a ver com a entrada e a mudança de estação. Vamos entrar para o inverno, ou já estamos, e vamos entrar na era da gripe. Mas antes de entrar na era da gripe, há muita gente a queixar-se mais do que nunca sobre umas constipações, etc. E há quem diga que muita dela tem a ver o Covid, que é algo que o Covid-19 deixou. É verdade que o Covid deixou, ou é aquilo que se tomou e evitou o Covid, que estamos a apanhar a parte secundária dessa dita constipação, gripe e outras doenças mais, parte cardíaca. Agora falei em parte cardíaca, recorda-me, na CMTV, um dos maiores especialistas na área cardiologista veio dizer, e por nunca mais fui chamado, mas veio dizer à CMTV, e muita gente vê a CMTV, sabe que eu não estou a mentir, que ele diz, com palavras mais simples, estão a assassinar esta juventude, este povo. Quem leva vacinas dos 12 aos 40 anos devia ser retirado e alguém devia ser responsável. Nunca mais apareceu na CMTV. Eu, felizmente, com milhares de pessoas, não levamos a vacina e estou aqui bem satisfeito. Ao contrário de muitos e muitas centenas de clientes que passam ao longo do ano, que se queixam quem levou, familiares e eles próprios, nunca mais foram as mesmas pessoas. A questão é esta. Porquê? Foi a vacina ou foi o Covid? O que é que aconteceu, afinal? O médico Carvalho, sabendo que todos os anos há constipações e há gripes a nível mundial, e se as estatísticas não enganavam, na época, morria de 2 a 3 milhões de pessoas. Após o Covid, fizeram uma estimativa e morreu 1.800.000 e tal, se não estou em erro. E então digo, bem-vindo seja o Covid. Ou poupou-se 200.000 pessoas, ou 1.800.000. Toda a vida houve gripe, toda a vida houve mortes. O que é que o Covid tem a ver posterior destes 3 anos, o que não tinha anterior, para que haja tanto ataque cardíaco e outras doenças más? Ora bem, cumprimentos meus, saudações a todos os espectadores que estejam a ver-me. Não digo bom dia nem boa tarde, porque vai depender da hora que me vejam. É mais uma oportunidade de estar aqui e de podermos ter uma conversa de esclarecimento sobre alguns fatores. Ora, muito bem. Primeiro, esclarecendo aqui a história do Covid, o Covid-19 foi um nome que foi posto, que foi criado a um tipo de uma enfermidade meio estranha que parece que só apareceu realmente com aquele tipo de aspecto uma única vez durante uns tempos e depois nunca mais se mostrou assim. Eu falo das imagens que nos mostravam no início nas televisões, em que as pessoas que iam para o lado, caíam mortas assim de repente, etc, etc. Enfim, toda essa coisa. Depois que se começou o tipo de tratamento e com a tanta evolução da dita chamada pandemia, nunca mais se verificou nada disso. Pelo menos com o aspecto que apresentavam nos inícios. Para mim, nunca considerei o Covid uma doença diferente
senão um tipo de gripe. Uma gripe com outro tipo de características, mas como sempre existiram gripes diversas, a gripe nunca foi sempre a mesma em cada ano, por conseguinte, esta trazia algumas características. Quais eram as características que esta gripe, chamada Covid, trazia? Trazia o aspecto de, sobretudo, em alguns casos, ficar a pessoa sem olfato e outras vezes sem paladar ou sem os dois. Mas, quando eu, como médico, na década de 78, 79, eu já me lembrava de doentes com gripe que tinham perdido o olfato, ou tinham perdido o paladar, ou tinham perdido os dois. Não era novidade. E portanto, isto com a simples gripe. Portanto, fez-se aqui um cavalo de batalha que o Covid, que fazia perda do olfato e perda do paladar como sentidos, mas realmente isso já se vinha verificando em outros surtos de gripe anteriormente. Houve pessoas, inclusive, que tiveram sequelas gripais posteriores, que ficaram com problemas, até de alguns problemas do foro respiratório pós-gripal. Portanto, se pós-Covid, dito assim chamado, houver alguns problemas da parte da função respiratória, parece-me que não é nada assim tão inédito em relação às antigas e conhecidas gripes. A única coisa que mudou foi só o nome, quanto a mim. Mas é claro, eu, enfim, tenho a minha maneira de pensar e de agir, nem todos os meus colegas estão de acordo comigo, mas isto é o que eu penso sobre o Covid. Na minha opinião, o Covid enfim, para mim devia chamar-se uma gripe especial e ter-se mais cuidado no tratamento da dita afecção do que realmente aquilo que se fez. Para mim parece-me realmente uma irresponsabilidade mandar o doente ficar isolado durante X dias. Em tempos era mais, agora são 5 dias em casa fechado, 5 a 7 dias, enfim. Ficar isolado em casa e ficar a fazer paracetamol. Ora bem, nunca ninguém tratou uma gripe das antigas a paracetamol apenas, porque sempre que havia gripe havia que tomar atenção às implicações nasofaríngeas e, portanto, do nariz e da faringe, e também da evolução daquilo e complicação a nível brônquico e pulmonar. Se ficarmos a paracetamol, as evoluções nasofaríngicas e brônquicas não foram cuidadas com o paracetamol. Então daí o que é que acontecia? As pessoas tinham que ficar 10 dias inicialmente em casa fechadas a paracetamol, e evoluíam para graves problemas depois respiratórios, ficavam com obstrução a nível respiratório e tinham que ser hospitalizadas e submetidas muitas vezes ao ventilador, etc, etc. Coisa que, se uma gripe, ou se fosse tratado como a gripe com os devidos cuidados, tinha evitado muitas vezes. E o que acontece são muitas vezes as sequelas pós-ventilação e pós-terapia inadequada de um síndrome de tipo gripal mal cuidado, porque no fundo eu continuo a dizer que apenas o paracetamol não é cuidado de uma gripe. Portanto, mas eu sou doido, como os meus colegas acham, e portanto, vocês não liguem muito. O que é engraçado nisso tudo é que quando a Ministra da Saúde
e a doutora Graça Freitas vieram para a televisão falar de luvas. Eu dei-me para rir e até fiz um vídeo num outro canal, que era a máscara, em que eu disse a única forma de impedir que ela estrasse era todos usassem a máscara para os que tinham e os que não tinham. E isso não foi feito assim. Levou-se meses e meses que a pessoa tinha que fazer análises, depois das análises que usava a máscara. Antes de fazer as análises já estava contaminado e contaminava as outras pessoas todas. Depois, então, posterior, já vinham que todos tinham que usar. Porque é que não usaram no início? Falta de conhecimento. Afinal, o que é que houve, o que é que o pessoal de saúde fez? Nada. Nem copiando por outros países que erraram e cometeram erros, conseguiram emendar esses erros. Ficamos sempre atrás de todos. E fizemos aquilo que se diz. O nosso governo, muito inteligente, mandou comprar papel, que ainda hoje alguns vão morrer e não estão papel higiênico em casa. É isso que as pessoas veem, a mentalidade das pessoas é esse ponto. O que eu quero chegar é com isso. Quanto à parte do Covid, eu só apanhei porque quis apanhá-lo. E apanho se quiser apanhá-lo. E eu posso estar todo ao dia, todos os dias, juntamente com o pessoal com o Covid, eu só apanho se quiser apanhar. E expliquei o porquê que apanhava, se fez apanhar. Mas são coisas que não se vendem na indústria farmacêutica. A água e o sal, a água salgada e o vinagre de cidra é tão barato, que anula-se o efeito de Covid. Mas não tem valor nenhum. Isso é uma brincadeira. Não, isso é verdade. Eu só apanhei o Covid quando quis por causa de embarcar. Enquanto não apanhei, andei com o pessoal que tinha o Covid, é só 3 vezes ao dia. 3 em cada uma das narinas, que a seringa, lavar uma, lavar a outra, fazer o gargarejo, mandar com água salgada, água e sal. Para desinfetar as mãos, não serve nada para desinfetar, não mata o Covid. Andas a passear com ele. Porque o gel, tudo bem. Agora, o álcool também prejudica não só a pele, mesmo em pouca quantidade em relação a uma coisa, mas há uma bactéria que temos no intestino que a mata. Aí faz falta a gente. Agora, o vinagre de cidra não tem perfume, não se vende na farmácia, custa 70 cêntimos, mas esse mata. Mas não serve nada porque não foi o médico que disse que para fazer isso, não foi o nosso governo que disse para fazer isso, por isso o que vale o que se vende na farmácia, e isso aqui é bom. E os resultados estão à vista. Todas as gripes, como falou bem, traz sempre problemas de saúde, depende do organismo e da função que a pessoa está. Hoje estamos numa fase de entrar nas gripes. O que é que podemos fazer para aqueles que estão mais atraídos por ela, porque quanto menos defesas temos, deixam-nos entrar para dentro com mais facilidade. O que é que podemos fazer para evitar aquelas pessoas que são mais sensíveis à gripe, para que isso não aconteça, principalmente nas pessoas que têm problemas cardiovasculares, problemas pulmonares, problemas de, enfim, diabetes e outros mais. O que é que podemos fazer? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que a gripe, como outro tipo de afecções, como, portanto, o chamado resfriado, que vulgarmente chamam constipação, que não é gripe, e portanto, quero dizer aqui que constipação, que nós chamamos, ou resfriado, o nome, noutras línguas, constipação, quer dizer prisão de ventre, é verdade. E em brasileiro, constipação é também prisão de ventre, que vem tanto do inglês constipation, que é também a prisão de ventre, e vem também, o francês também é constipation, prisão de ventre, e portanto, daí os únicos que têm assim um nome diferente para a prisão de ventre somos nós e os espanhóis. Para os espanhóis é estranhamento ou estranhido, que é o constipado, que é preso de intestino, e nós dizemos, portanto, prisão de ventre é o que nós chamamos a constipação, que é o que em português brasileiro se designa por prisão de ventre. Mas para nós, a constipação, uma vez que estamos em Portugal, é para quem seja brasileiro e nos escute, é o resfriado. Portanto, o resfriado... Que não tem nada a ver com a gripe. Não é a gripe. Ok. Poderá ser uma pré-gripe ou nunca sê-lo. Tem por função pôr em capacidade de defesa
o nosso organismo? Ele vem testar as mucosas e a fase secretória para segregar o muco e aquele líquido que vem pelo nariz, que corre, portanto, numa situação do que se chama rinite, portanto, inflamação da parte E a tosse nasal. também, a tosse também. A tosse quando vem para dentro. Somente a rinite, às vezes o constipado não passa de um simples, portanto, corrimento nasal, às vezes sentir o nariz um bocadinho entupido e, eventualmente, um ou outro tremorzito de frio no corpo e nem febre. Não, e se há febre, será um 36,7 ou um 37 e não passa Sim, daí. Não é nada... E a garganta também, a tosse e aquela dor de garganta tem a ver com a constipação? Se houver tendência da pessoa a ter amigdalite, isso pode fazer uma amigdalite atrás de suporte ao processo. Mas isso depende da forma como a pessoa faz as suas próprias doenças normais que põem o sistema imunológico, e aí que é preciso entender, põem o sistema imunológico mais atualizado. Ou seja, é como se fosse uma remodelação do programa de computador, como se o nosso sistema imunitário tivesse exatamente uma memória computurizada, portanto, e vai atualizar a memória nas defesas. É uma atualização de memória que o constipado faz. E a própria gripe vem muitas vezes de uma forma mais forte fazer essa reatualização. Por isso, evitar a gripe, mais sim, mais não, depende. Levar a vacina da gripe não resolve nada, não resulta nada de especial. Umas vezes a umas pessoas sim resulta, é benéfico para umas, para outras, pelo contrário, passaram mal, não se deram bem e até desistiram, nunca mais fizeram, e outras há que não fazem, não querem fazer e nunca tiveram problemas. Portanto, isso aí agora é como cada qual, como se costuma dizer, há um ditado que afirma que presunção e água benta, cada qual toma o que quer. Estamos assim um pouco neste aspecto. Claro que me vão matar os meus colegas da saúde, mas é um bocado isso. Ao fim e ao cabo, as gripes, quando controladas, não matam ninguém. Quando há situações de complicação, etc., podem ser causa mortal. E têm-no sido todos os anos, já o eram antigamente, e lembremos-nos que a vacinação da gripe não é uma coisa atual, não tem nada a ver com o Covid, já vem de muito tempo atrás e nunca foi eficaz. Ou seja, quer dizer, o que é que eu quero dizer com isto? Eu considero uma vacinação eficaz se a vacina é dada e se erradica com a doença, que ela não aparece mais. Fecha a porta e ela não... Que não existe mesmo no mundo, desapareceu. Se isso acontecer, então a vacina foi eficaz. Em relação à gripe, eu nem preciso dizer nada, basta vocês olharem para o que acontece, ela nunca se erradicou com tanta vacina. Por conseguinte, a vacinação não veio trazer nada de especial. Se calhar aqueles que levam a vacina e que não têm feito crise de gripe, se calhar talvez também, se não a levassem, talvez também não a fizessem, mas isso agora é uma situação questionável e não vamos entrar por aí. Não, só para relembrar uma coisa, não, agora assim, qual foi das televisões, foi agora a semana passada, houve um médico que disse: a vacina agora é eficaz. Ora bem, agora é eficaz. Se ele diz agora é eficaz, é porque antes não era. E queremos ver o que é o agora. Queremos ver o que é o agora. Se vamos ver o agora, vamos voltar ao Covid e vamos dizer que a vacina era fantástica, fazia-se
somente 2 doses, primeira e segunda dose de reforço, eventualmente uma terceira, e estava tudo feito. Onde é que está isso? Como eficaz? Não vimos nada. Morreram e apanharam das maneiras não como vimos morreram. nada. Vimos que depois de apanharem a vacina, continuaram a apanhar Covid e mais. Embora as notícias digam que os internados hospitalares eram pessoas não vacinadas, exatamente o pessoal hospitalar dizia à boca fechada que eram todos vacinados e o governo mentia e a comunicação social mentia. Era tudo vacinado e todos em grave problema, muitos deles no ventilador e alguns mortos. Isso foi um facto. Foi real, foi num pós-vacinatório. Portanto, aonde está a eficácia vai depender muito. Nós não podemos depender das afirmações dos laboratórios. Os laboratórios, todos eles, fazem parte de uma coisa que se chama indústria farmacêutica. E se alguma coisa que se chama indústria, seja do que for, tem por objetivo, só há uma coisa que interessa à indústria. Os lucros financeiros. Não acreditem que a indústria farmacêutica está apostada ou interessada em curar doentes. Não. Eles estão interessados, sim, em criar doentes e manter doentes. Porque quanto mais doentes manterem, mais eles vendem produtos farmacêuticos. E mais o negócio anda. Por isso, determinados medicamentos que foram encontrados e que foram eficazes para certas doenças durante o teste, foram retirados ou nunca saíram porque seria uma ameaça à indústria. É verdade. Outros que são excelentes, foram excelentes no passado, foram removidos porque tratavam, e isso não interessa à indústria farmacêutica. O que eu quero dizer com um estudo e o que eu vejo, não é preciso ver os outros a andar para andar, porque eu tenho, felizmente, a inteligência de saber caminhar sozinho, é que isto foi muito bem montado a nível mundial. Uma propaganda de uma tal forma que meteu medo às pessoas, os que não tinham medo ficaram com medo, e os que eram aventureiros não ficaram com medo. Mas é a grande maioria, os meios comunicativos da televisão, da rádio, da imprensa, a falar sempre da mesma coisa, a mentir para todos a verdade, isso é real. Antes de qualquer coisa, o importante é criar medo, lançar a bomba, chama-se bomba, àquilo que é o foco do que é necessário tomar atenção. A bomba está no ar e agora vamos assustar todos para olharem para a bomba. Quanto mais assustados e mais medo tiverem, mais a bomba faz efeito. Ou seja, eu já aqui disse, em várias outras minhas, portanto, intervenções, eu disse que não há doença nenhuma que não se manifeste sem ter uma base de medo e insegurança. Quanto mais insegura e medrosa for a pessoa, mais fácil ela é para adoecer. Porquê? Também já falei de Ramón y Cajal, aqui um célebre, neurofisiologista, e ele dizia: o ser é todo ele sistema nervoso e tudo mais é montado em cima. Ou seja, a importância do sistema nervoso e tudo mais, o corpo e as funções, obedecem ali. O importante é fazer vacilar a pessoa para que ela não tenha segurança para andar à procura de algo para se poder suportar. E vai-se suportar aonde? Nas opiniões. Opiniões que não são dela, que vêm de fora e que todos lhe dizem. E, sobretudo, os cientistas, porque são cientistas é que sabem.
Mas o que sabem os cientistas? Hoje em dia, com o poder económico no domínio de tudo e, sobretudo, da grande indústria farmacêutica e não só, tudo mais que à volta transcorre. São comprados. As próprias universidades são compradas pelos interesses e subvertem estudos comprometidos, estudos que não são reais, mas que são forjados de acordo com o interesse que está por detrás. Hoje em dia, até o Prémio Nobel não tem qualquer valor. Hoje em dia o Prémio Nobel é apenas político, já o era há muito tempo, mas hoje mais do que nunca é apenas político e questionável. Muito mais questionável. Um dos homens que devia ganhar o Prémio Nobel sobre a saúde, de um brasileiro, Lair Ribeiro, um português, Manuel Pinto Ribeiro. Porquê? Porque eles dizem a verdade, o conhecimento, e eu digo como diz o brasileiro, eu mato a cobra e amostro o pouco que a matei. Eles dão os pormenores, eles mostram, enquanto eu tenho só teoria, nada de mostrar. É que eles dão os factos. E eu sou prova de muitos deles, por experiência própria, familiar, pessoalmente, de que a base essencial da saúde está num ponto só. É aquilo que metemos para a boca abaixo, que comemos e bebemos. A partir daí é a nossa boca que nos dá a saúde ou que nos dá a doença. A primeira coisa é a mente. A primeira coisa é a mente. Nutrir-se de boa e segura, portanto, estrutura mental, psíquica, para não se deixar abater pelas influências de A e de B. Portanto, saber, ter consciência das coisas. Dizia um dos meus professores de psicologia, ele disse-me, porque ele provou que grande parte do cancro é de origem psicológica, portanto, de origem mental. E ele dizia que tinha que ver muito com a desagregação afetiva da pessoa, com a falta de amor, a falta de contacto, carinho, etc. das pessoas. Ele dizia, existem tantos cânceres quanto a desagregação afetiva existir. E eu, num dos meus trabalhos de investigação, eu disse, existem tantas doenças quantas mentes confusas existirem. Portanto, primeiro o estado mental, depois o estado alimentar. Mas o estado alimentar não existe capazmente sem o estado mental, porque aquilo que eu penso é que me dirijo para aquilo que eu como. Eu não como sem pensar o que quero comer. Eu primeiro idealizo, quero comer isto. Eu não vou comer uma alcatra regional se eu não meto na cabeça que vou comer uma alcatra regional. Eu não vou comer um cozido regional se eu não meto na cabeça que vou comer um cozido regional. É ou não é? Ora bem, então, continua a ser a mente o primeiro que dirige depois o impulso. Impulso esse que se fundamenta num ato fisiológico normal, que é o comer, o nutrir-se. Mas nem tudo o que entra pela boca nutre. E nutrir não é encher o estômago. Entendido? Portanto, é necessário escolher o alimento adequado, o alimento certo, para ter boa saúde. E isso faz parte de uma educação mental, faz parte primeiro de uma educação e uma disciplina mental. Nós somos o único ser desequilibrado que não sabe comer.
somos o único. Todos os outros animais sabem o que devem comer e buscam o que necessitam para si, para a sua saúde e para o seu bem. O único que ignora tudo é o homem. Por isso é que eu falei, é aquilo que mete a boca dentro, porque temos que saber usar. Claro, sabemos usar a saúde. Mas antes disso precisamos de aprender, porque realmente, aliás, já nem é reaprender, é aprender. Porque nós, que devíamos ser ensinados, quando nascemos, viemos aqui para aprender. Quem tinha que nos ensinar eram os nossos paizinhos. Mas os nossos paizinhos eram tão ignorantes na altura já, porque os paizinhos deles também foram deformados, que isso é uma deformação que já vem de trás. E então não sabem ensinar o tipo correto de alimentação. O que é que acontece? Vamos estando doentes e vai-se indo atrás de que a doença faz parte do ser humano. Mentira! A doença é apenas e somente um sinal, um alerta do organismo para que tomemos atenção à causa, ao que é que está ali. Os meus colegas médicos não sabem de causas, eles só sabem da manifestação da doença. Você tem dor? Dá-lhe uma coisa que tira dor. Mas eles não vão procurar o que é que lhe causa a dor. Esse é o ponto fundamental. É. Que é causou a Portanto, doença. você tem tensão alta. Tem tensão alta. Enfim, uma medicação toda a vida e não vão à causa da tensão. E há causas de tensão que vocês nem imaginam. Muitas delas são vermes que estão no corpo e que provocam isso e que estão a destruir o coração e as artérias. Esses vermes, explico mais, é pormenor. Como é que eles se criam e se pode Pela eliminá-los? má alimentação. Eliminá-los devia de haver uma educação e uma cultura de fazer desparasitações regulares de tempos em tempos. É tal lavar o Antigamente, intestino. não só no intestino, porque os vermes, aí é que está um erro. Procuram os vermes no intestino. É isso que eu ia perguntar. Mas o intestino, depois de procurar os vermes, dá negativo, está limpo. Mentira, não está. Alguns deles estão enquistados na parede do intestino e não saem, não são detectados nas fezes nem nada, porque ainda estão na fase de estarem ainda em reprodução. É reprodução, à espera de os vermes ou parasitas, não são só vermes, os parasitas migram, não vão só do intestino, eles vão para outros órgãos, eles vão para o fígado, eles vão para o pâncreas, eles vão para tanto lado que se eu disser vocês vão ficar aterrorizados, nem vou dizer mais. Então isso quer dizer, os especialistas em cada matéria que há no corpo, do coração, da vesícula, Não sabem nada. Deles é que vão lá causar. Em vez de ir diretamente ao que causa a doença, tratam da doença. Eles não tratam da doença, porque se tratassem da doença, tratavam da causa. Eles tratam só do sintoma. São os sintomas. Só do sintoma da suposta doença. E depois é assim. Nós somos um só. Um corpo só. Portanto, é do osso todo. Nós somos um corpo só. Mas em termos médicos, não. Você é 2 olhos, mas em certos lugares, sobretudo na América, já há só um olho direito e há só um olho esquerdo. Porque o olho direito não tem nada a ver com o olho esquerdo e o olho esquerdo não tem nada a ver com o olho direito. Portanto, vai ao diretor máximo, ao supra-sumo do conhecimento do olho direito, que depois terá que ir ao do olho esquerdo. Não sei se terá que ir ao do olho central para cruzar os dois, mas a situação é esta. Ora, como eu dizia, a história do olho central que eu estava a brincar. Portanto, e depois há especialização do cérebro, etc, etc, há a especialização da neurologia, enfim.
O problema é que dividimos o corpo em setores. Criamos responsáveis governativos, entre aspas, de cada setor, que é o especialista daquela área. Temos um corpo único. Mas parece que temos também a orelha direita, a orelha esquerda, isto já há super especializações. Qualquer dia haverá a especialização de um só dente e dessas coisas. Temos que ir a cada dente, em vez de ir ao dentista do todo, qualquer dia também ficamos assim. Por conseguinte, nós temos que sair deste absurdo das super especializações, quando muitos são muito interessantes apenas e somente para definir se há algo prejudicial suficientemente naquela área, mas não podemos esquecer do todo. Eu lembro do meu tempo, quando estudei, e já lá vão 50 anos em cima, quando eu estudei, que o professor de cardiologia, lembro-me perfeitamente disto, disse: meus amigos, eu tenho visto muitos problemas cardíacos, mas ainda nunca vi um coração vir sozinho à minha consulta. Sempre vi o doente vir com o seu coração à minha consulta. Eu estava a chamar a atenção para que o coração é importante, mas temos que ver o doente no todo. Coisa que se perdeu e que hoje ficou só dirigida ao super especialista, entre aspas, que é o médico de medicina interna. Isto é curioso. Portanto, a medicina está super especializada, super mecanizada, super industrializada e por isso, quanto mais pesquisam, menos encontram, menos percebem e com tanta evolução, a nossa saúde anda sempre de rastros, anda cada vez a pior. Porquê? Porque perdemos... É pior porque falta de perdemos a visão. Perdemos a visão do todo, do organismo total. É muito importante eu ter uma função circulatória, é muito importante eu ter a função nervosa que me faz mover, que faz eu fazer, até falo por causa dela, não porque tenho boca, eu tenho, mas se tivesse uma deficiência motora eu não me servia de nada ter boca, não podia falar. Então, o importante é não esquecer a unidade funcional, que é aquilo que regula o corpo todo, que todos os meus colegas já esqueceram. É isso que faz com que a medicina esteja perdida e ande perdida à procura sem encarar o objetivo, que é aquilo que está ali à vista. O que é que está à vista? Os sinais e sintomas, que são aquilo que nos deve indiciar sobre qual é a causa do processo. E a causa, além de física, é que é, às vezes, bastante bem escondida, é ainda uma outra, que essa não se consegue apanhar pelo físico, que é a causa subjetiva mental. E temos que a procurar. Temos que a procurar. Por exemplo, a situação de uma pessoa ser inibida e sempre suprimida de se manifestar desde pequenino e com grande autoridade, pode desenvolver uma asma como reação. Apenas é isto. A falta de conhecimento e a falta de verdade faz adoecer a grande maioria das pessoas. Obviamente.
A falta de verdade faz adoecer e a falta de conhecimento faz adoecer. Mas porquê? Porque quem tem falta de conhecimento e falta de verdade, não estou a dizer de si mesmo, tem falta de não aceder ao conhecimento da verdade das coisas, preenche essa lacuna com qualquer coisa que lhe enfiam dizendo que é verdade. E adquire um conhecimento falso e uma verdade fictícia. Mas se a pessoa de si é mentirosa, que é uma outra forma de mostrar falta de verdade, é um processo comportamental, também vai adquirir doenças depois, em função disso que semeia. Portanto, tudo aquilo que plantamos, algo vamos recolher. Bem, mais cedo ou mais tarde. É isso. O nosso programa hoje não foi especificamente numa doença, No geral. mas num geral o corpo pode ser ou não doente, pelo querer ou não querer da pessoa, da vontade ou sim ou não, porque há pessoas que sabem que o fumo faz mal e continua, que bebem e continua, drogam e continua. Só quero deixar aqui uma dica muito rápida sobre a gripe. Sim, já agora para entender. Já agora, uma coisa que qualquer um pode fazer, além de uma boa alimentação, não se esqueçam, ninguém apanha gripe sem primeiro estar mal do estômago e intestinos. Portanto, a doença da gripe começa pelo aparelho digestivo. Primeiro ponto. Segundo ponto, como se defender ou como prevenir uma gripe? Através de, basicamente, uma coisa muito simples. A toma de um chá de gengibre com salva. Fazer uma infusão de raiz de gengibre, umas bolinhas, basta 2 ou 3, não é preciso mais. E da raiz cortadinha na altura, de preferência fresca, feito na altura. E umas folhas de salva, colocado, fazer ferver, infundir um bocadinho e tomar 2 chávenas por dia. Comer comida com alho picado durante o dia. Ou então cápsulas, para quem não gosta e tem problema. Pois, que se não quiser, há cápsulas sem sabor e sem odor também. De óleo de alho. Portanto, isto todos os dias, com uma boa alimentação. E um escalda-pés à noite com sal gema ou sal grosso marinho, aquele sal da salina mesmo, aquele grosso, um escalda-pés à noite antes de ir para a cama, e isto não há doença que vos pegue. No remédio santo. E sobretudo é muito barato. É isso. E tomar limão, etc., que é fonte de vitamina C, pura, não há problema. E há pessoas que dizem que o limão faz mal ao estômago, é um mito. O limão não faz mal ao estômago. Podem tomá-lo um pouco diluído, mas não faz mal ao estômago, até porque o ácido gástrico é muito mais ácido que o limão, porque o limão é alcalino. É alcalino, depois não entra cá dentro. Bem, e hoje ficamos por aqui, porque muito havia mais para dizer e muita mais verdade se podia dizer. Mas dissemos o suficiente para quem entende e quer ter saúde, já é um ponto de partida bom. Então, até uma próxima. Obrigado a todos e obrigado ao canal por me fazer a entrevista. Bem-ajam, até sempre, e mantenham-se saudáveis, não doentes. E não me apareçam muito aqui no consultório, porque é mau sinal. É sinal que não estão a cuidar da saúde. É verdade. Pronto. Okay. Então, boa sorte, boa saúde a todos. Obrigado.